Salve, minha gente! Primeiro papo solto do ano de 2021. Eu sou Juliano Posati, eu estou aqui para colaborar, para que você realize seu potencial de boa no fluxo. Hoje estou conectado com Santa Catarina, com uma amiga minha que é coaching. Ai, meu Deus, Posati, mas acabou de sair do Fantástico que coach é tudo picareta. É mesmo? Não sei, mas eu chamei ela para a gente ter um papo solto sobre isso. Coach, é profissão ou é picaretagem? Vamos lá, papo solto está começando. This whole world doesn't see. Someday we could all be free. We could change the world if we would just believe. 'Cause faith and love is all you need. This whole world doesn't see. Someday we could all be free. Yeah, we could change the world if we would just believe. Oh, love is where you are. Just know that love is wherever you are. You will never be too far. Oh, no. Oh, love is where you are. Just know that love is wherever you are. You will never be too far. Oh, no. Oh, geralmente eu fico dançando, essa música é muito boa. Fala, Lê, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui. O papo é solto mesmo que a pessoa já começa dançando, né? Você já vai soltando, tá? Não, é assim, ó, é politicamente questionável mesmo. Sabe por quê? Porque a gente está numa fase que tudo a gente tem que tapar a boquinha com guardanapo, não pode falar. E ver umas matérias como essas do Fantástico, que falou sobre a profissão de coaching, mete a guasca. Aí eu estava lá, vi seu Instagram, Letícia é uma das coachings da minha turma de formação do Instituto Gallup, um instituto seríssimo. Nós fizemos uma formação animal, né? Nosso beijinho aqui, né? Bem puxa-saco, nosso beijinho para os mentores, Rodrigo Ferreira, Vanessa Carvalho, que são excelentes profissionais. E diferenciados. E a Lê foi uma das primeiras que se manifestou, que eu vi sobre a matéria do Fantástico. Foi uma matéria que chegou para fazer ventania, né, Lê? O que você acha? Quanto tempo você é coaching? Se apresenta aí e já vamos... O papo é solto, você sabe. Então, prazerzão estar aqui, né? Beijão aí pra galera da Gallup, da Inner. Para quem não me conhece, eu sou Letícia Zanini, sou psicóloga e trabalho com coaching, com a metodologia desde 2010, 2012 aproximadamente. Eu já atuava, né, na área de gestão de pessoas e, como todo profissional curioso, está sempre buscando metodologias, práticas, para que vai colocando na mochila, né? Vai colocando na mochila. E aí, nesse caminho de colocar na mochila, aconteceu algo muito bacana, porque eu já era formada em psicologia, já tinha expertise, fiz uma primeira formação de coaching, numa dessas que eu falo, escolas evangelizadoras, e quando eu fui atuar, eu falei, não me contaram tudo desse negócio, tá faltando alguma coisa. E aí começa a primeira coisa que dá pra gente fazer uma provocação aqui. Por que que o coaching no Brasil é fragmentado? Life, business, do sexo, do não sei o que tem de tudo hoje, né, gente? Então, assim, essa foi a primeira coisa que comecei a me intrigar. Não, peraí, se a metodologia é para tudo. E aí a gente começa a entender que é um puta negócio no Brasil. Então, as escolas perceberam que tinha um grande nicho de mercado, né? Muita grana rolando por trás disso. Fragmentaram, foram vendendo. Então, as pessoas... Imagina, né, Juliana? Eu, sendo psicóloga, já tenho uma bagagem de comportamento. Fiquei com alguns pontos de interrogação. Imagina quem não é, porque qualquer pessoa pode fazer, né? Uhum. E aí vira também uma grande bagunça. Porque se a gente pegar... Vou misturando aqui, tá? Se a gente pegar lá a matéria do Fantástico, a gente viu que tinha um cara que se declarou cafajeste... Não sei... verdadeiro cafajeste, algo nesse sentido. Cafajeste, né? De carteirinha, né? Orgulhosamente, né? Isso, assim, uma coisa assim muito impressionante, né, gente? Me impactei. Sou um cafajeste. Uau! Parabéns! E aí, exato, e as experiências dele de cafajeste foi exatamente o que fez com que ele atuasse com isso. Falei, cara,
Da onde que alguém, baseado na sua própria percepção, vai ajudar uma outra pessoa, assim, se deu certo para ti, legal, que bom, bacana, isso não significa que vai dar certo para um monte de gente. Então, por isso que eu falei ali, a fuleiragem do coaching, né? Tem muita fuleiragem no meio de gente muito séria também. Total. E eu lembro do meu avô só tinha até o 3º ano, mas era a pessoa mais criativa que eu já conheci em toda a minha vida, ele era um professor pardal. E meu avô tinha uma N frases célebres, uma delas era: enquanto existir idiota no mundo, os espertos sobrevivem. Existe uma percepção, é muito interessante, e estava brincando com você, os top produtos mais vendidos online, né? Ganhe dinheiro facilmente, enriqueça apenas com a força do seu pensamento, aumente seu pênis e emagreça dormindo. São as 3 grandes promessas, Lê. Eu vou falar para você, se eu abrir minha caixa de spam, eu fico deprimido, porque só me oferecem isso. Fique rico sem fazer força, emagreça dormindo e aumente seu pênis. Ou seja, se eu fosse realmente, se eu fosse o avatar desse spam, eu seria pobre, pequeno e gordo. Sem qualquer gordofobia agora, coisa do tipo, mas é tudo que se vende hoje é essa coisa de facilidade. Você não precisa ter mérito, você não precisa ter força, você não precisa trabalhar, você não precisa estudar. E daí, sabe o paralelo que eu fiz com a matéria do Fantástico? Eu pensei assim, agora são os coachings, mas há um tempo atrás eram os médiums espíritas, que eram abusos, médiums espíritas. Mais um tempo atrás eram os padres cantores, mais um tempo atrás eram os pastores evangélicos. Tem pastor evangélico safado? Tem. Mas tem pastor evangélico que é um puta exemplo de cristianismo. Tem padre safado? Tem. Mas nem todo padre come criancinha. Tem, cara, desculpa, tem advogado safado? Muito. Porta de cadeia. E não é uma OAB que impede de ter. Por quê? Enquanto tiver gente inocente que acredita no conto do vigário, vai surgir esse tipo de pilantra, sem informação, disposto a tirar vantagem. Então, eu vejo assim, existe o problema da fuleiragem? Existe o problema da fuleiragem. Agora, o problema da fuleiragem ele é generalizado. Haja vista que tem tantas seitas religiosas, religiões no Brasil que ainda exploram, extorquem dinheiro. E se você olhar bem, tem uns eventos assim esses eventos de coaching bombásticos, você olha e fala assim, mano, se tivesse uma cruz e gritasse aleluia, não é igreja de crente. Totalmente, por isso que eu falo, né, eu uso o termo evangelização do coaching, porque essa é a impressão que dá, né, que eu tô num culto, assim, e as pessoas, você falou o termo inocente, eu acrescentaria aí inocente e fragilizadas. Uhum. Então, as pessoas estão muito fragilizadas a ponto de acreditar, sabe, à espera de um milagre, né? Total. Que aquilo é o milagre que eu espero para mudar a minha vida, minha carreira, minha condição, meu relacionamento, meu corpo. Então, as pessoas não são criteriosas, muitas vezes falta criticidade. Então, eu coloquei lá que falei, cada um tem o cliente que merece também, né? Cada um tem, tu falou avatar, é o seu público. Eu não consigo imaginar, Juliana, se meus clientes fazendo esse tipo de coisa, né, são pessoas que são questionadoras, que estudam, que leem, não vão acreditar em qualquer coisa que contam. Se eu falar para você, Juliana, vem para Santa Catarina agora, que aqui, ó, tu vai fazer um curso comigo e tu vai ganhar 15 mil reais a sessão. Imagina! Partiu Santa Catarina. Tô descendo, tô do lado da BR. É para ir? Mas assim, já tô com roupa de ir, né? Mas assim, no mínimo, tu iria falar assim, what? Né? Oi? Alô? Tô pensando que eu sou o quê? Então, assim, qual é a fórmula milagrosa que as pessoas estão acreditando e por que elas estão acreditando? Certo? Então, assim, eu acredito muito no método. O método funciona, mas ele é só um método. O método é neutro, gente. O método não faz nada sozinho. Né? Que nem o sol não faz nada. Agora, se tu ficar no sol do meio-dia torrando, vai acontecer alguma coisa com você. Então, é o que a gente faz diante das ferramentas que a gente coloca na nossa caixa de ferramentas. O método funciona... Total. Desculpa. Não, eu só ia fechar assim, o método funciona? Não tenho dúvida, porque senão grandes empresas não estariam usando, grandes profissionais,
Quem trabalha com isso e trabalha de uma maneira séria, como tu falou, eu estou no mercado desde 2010, mais assim, profundamente 2012, nunca tive problema com relação a isso. Por quê? Porque, e eu não estou dizendo, é a melhor coach, todos os meus processos tiveram resultados, não é isso, mas existe profundidade naquilo que a gente faz. Existe porque tem responsabilidade, né, Lê? Exatamente. Pô, é uma outra pessoa que está ali, é um outro sonho, é uma outra vida, são expectativas. Eu sempre falo para os meus clientes o seguinte, cara, se tu me procurou, tu tem expectativa, tu está gastando tempo aqui investindo, né? Tempo, dinheiro, energia e o meu nome que tem jogo. E tem coisas que eu não negocio. Ponto. Claro. E até eu entendo o ponto que tem sido criticado, e isso é comum, né? A gente que está lidando com o coaching, a gente sabe disso. O pessoal permeia, acaba achando, buscando o coaching como se fosse uma terapia, como se fosse uma psicoterapia, e na verdade ele não é, ele é um método orientado para pessoas que estão no manejo da funcionalidade da sua vida, né? Se a pessoa está se sentindo fragilizada, não é o coaching que ela tem que procurar, né? Ela tem que procurar um psicólogo, ela tem que procurar um psiquiatra, ela tem que procurar um profissional habilitado. E é até interessante, claro, o coaching lida com emoções. Cara, todos nós lidamos com emoções todos os dias. Nós lidamos com gente, com pessoas. E aquela coisa, sabe o conselho do Jung, né? Ao tocar uma alma, seja apenas uma outra alma, né? Humanizar os processos de comunicação, de tratamento. Agora, quando se estabeleceu e tem se estabelecido esse paralelo do coaching como uma espécie de terapeuta, eu vejo como um engano. Eu não sei você, claro, você é psicóloga, você tem um arcabouço, e eu sou especialista em estratégia militar. Quando eu olho para o coaching, eu vejo muito mais um profissional de planejamento, execução e acompanhamento do que um terapeuta. Porque o coaching, em verdade, ele é um método ele é uma assessoria de planejamento, se parar para pensar. Tipo, eu quero alguma coisa na minha vida, eu vou buscar um coaching que tem experiência com isso para me ajudar a planejar isso. Mas, em verdade, quem está na boleia do caminhão pilotando a própria vida é o cliente, é a pessoa. Então, é estranho como a gente começa a misturar todas as coisas, aí vira um balaio de gato de coaching quântico e não sei mais o quê. Reprogramação de DNA. Você fala assim, caraca, mano. Não, quando eu vi essa de DNA, eu falei, gente, é para surtar agora ou depois, né? Porque é inconcebível, mas tudo bem. E, em verdade, é um uso irresponsável dos principais avanços da neurociência, que, claro, está mostrando, epigenética está mostrando que a nossa programação mental, a força dos nossos pensamentos altera a função do nosso corpo, as nossas funções celulares, nossas funções hormonais, mexe com o nosso DNA, claro, tudo lindo, maravilhoso. Cara, mas assim, a gente acabou de descobrir isso e já tem um cara com um programa de reprogramação de DNA e deve dar certificado ainda, né? Com certeza. Então, assim, essas práticas começam a deixar vários pontos de interrogação para as pessoas, obviamente, que não têm o conhecimento no sentido da gente que foi buscar porque trabalha com isso. Então, por isso que alguns colegas meus falam, eu nem falo mais que sou coach, eu falo, não vejo problema em falar que porque eu acredito que é nossa missão mostrar para as pessoas o outro lado da moeda, e aí também cada um vai acreditar no que quiser, né? Sim. As pessoas também têm essa liberdade. E aí eu acho que o meu compromisso enquanto profissional é mostrar o que eu conheço baseado em evidência, em ciência, porque no vídeo aquele que eu gravei, eu falei, cara, as minhas práticas são embasadas na ciência da psicologia. Claro, existem ferramentas. Tu trouxe ali a questão da emoção, né? Porque lá na reportagem, a repórter pergunta sobre crenças. E aí se fala de crença, e eu fiz questão de falar, cara, crença é uma coisa muito profunda, não é superficial. Existem inúmeros tipos de crenças. Crença está vinculada a pensamento automático. Crença é da cognitiva comportamental. O Aaron Beck, lá na década de 60, instituiu isso enquanto abordagem da psicologia. Né? Então, assim, não é uma... E é por isso que muitos não conseguem dar resultado, porque eles vão entrar numa seara que não tem densidade de entrega.
Eu, que sou psicóloga, não trabalho com esse tipo de situação. Eu estou muito mais nesse caminho que você traz aí, do planejamento, da carreira, de competências de liderança, onde eu transito, porque eu nunca trabalhei com psicologia clínica. Então, mesmo tendo esse conhecimento, não me sinto à vontade, posso ter o conhecimento, mas eu posso não ter prática, não ter experiência nisso. Né? Então, assim, tem pessoas que gostam de se aventurar, né? Viver com muita adrenalina. Então, e aí a gente entra nessa questão da falta de respeito com o outro. Total, Lei. Eu acho que o principal ponto é justamente como você brincou, pessoas à espera de um milagre, né? A pessoa quer o resultado sem esforço para ontem. E daí vem alguém e começa a oferecer isso, né? Ah, vamos ressignificar crenças limitantes. Aí, não, vamos criar aqui um objetivo que é SMART. Eu acho um barato esse SMART, né? Porque ele é uma... Para quem não sabe, o SMART é uma sigla em inglês criada pelo Peter Drucker, que é considerado o pai da administração, que é usada na hora de definir um objetivo. Então, é o S de Specific, Measurable, Achievable, Relevant e Time-Based. Então, o seu objetivo ele tem que ser específico, mensurável, atingível, relevante e baseado no tempo. Ou seja, tem que ter um tempo para o seu objetivo acontecer. Claro, quando você está falando de empresa, isso é essencial. Agora, quando você está falando de seres humanos, e aí a gente cai numa pegadinha, Lê, que eu tenho... O círculo, a gente fala muito disso nas aulas do círculo, como escola filosófica, que é essa ideia de você pegar uma metodologia que funciona para a indústria, pegar uma metodologia que funciona para a empresa e simplesmente querer encaixar ela num ser humano, como se fosse a mesma coisa, né? E aí, cara, a gente expande essa discussão, porque o nosso processo educacional ele é todo baseado numa linha de montagem, né? Então você monta seres humanos, você separa, você bota em fila, é tudo muito industrial. Então muitas vezes o que está acontecendo é exigir de pessoas a mesma coisa, botar a mesma metodologia industrial e empresarial para seres humanos e não perceber que esses seres humanos são únicos. Únicos. Não tem como... Cara, não, mas olha, não. Outro dia o sujeito virou, falou assim para mim, você é coaching, Posati? Eu falei, eu sou, fiz a minha formação, saiu até meu certificado Gallup hoje. Fiquei feliz da vida, eu falei, sim, atendo, curto, amo, acho muito legal, faço mentoring, dou aulas, não sei o que, tal. O cara assim, cara, não sei lá, tem meio asco de coach. Eu falei, eu também. Como assim, né? Mas eu não gosto de fazer coach. Eu falei, eu também não. Mandei a minha última merda. Você tem certeza que é coach, mas eu tenho. Mas é isso, né? É você desconstruir um pouco essa coisa automática da nossa sociedade, né? A gente está meio automatizado e sem parar para pensar, né, no que a gente está fazendo. Eu acho muito bacana tu trazer isso, porque 100% quase, assim, arriscaria dizer, a nossa vida é automatizada, né? Para pensar em um único dia. Você acorda, faz uma repetição de padrão de comportamento, vai trabalhar, chega à noite, vai estudar, vai malhar, vai cuidar de filho, nananã, dorme, no outro dia, cara, sabe? Todo dia ela faz tudo sempre igual, tem aquela música, né? Nossa, total. Então, eu sempre falo para as pessoas assim, esses dias até no meu Instagram uma pessoa falou, um conselho para o futuro. Eu falei, viva no presente, esse é o melhor conselho para o futuro. Por quê? Porque quando a gente está vivendo agora, a gente tem consciência, a gente tem clareza sobre o que a gente faz com a gente mesmo, com a nossa vida, com as pessoas que estão ao nosso redor, com a nossa carreira. Isso é um convite, não significa que garante resultado, mas é um convite para que a gente possa escolher caminhos diferentes. Né? E quando você fala dessa questão do engessamento de técnicas corporativas para CPFs, eu acho que isso é muito feliz, esse comentário também, por quê? Porque, gente, empresa é papel, empresa não tem movimento, empresa não tem emoção, não tem sentimento, né? O que tem tudo isso dentro de uma empresa é gente, e gente é complexa demais para a gente olhar e achar que uma ferramenta vai caber em todas essas digitais únicas que existem no mundo.
Por isso que eu falei também, seu coaching, ele é só uma possibilidade. E não serve para todo mundo. E não funciona com todo mundo. E não vai resolver todos os problemas. É só um caminho diante de várias outras ruas aí que a gente pode entrar para gerar processo de mudança e transformação. Total. E o quanto a gente precisa ser ético como profissionais na hora de vender esse serviço com clareza, né? Eu lembro de umas discussões que eu tinha de equipe de marketing, aquela coisa e tal, né? Porque a gente precisava anunciar, por exemplo, os cursos do Círculo, precisava anunciar o Círculo e tal, e a consultoria que estava nos atendendo falava, tem que ter uma promessa, tal, não sei o quê. Não, então esse curso vai mudar a sua vida. Eu falava assim, desculpa, não vai. Não vai, eu tenho que ser claro, o curso do Círculo não vai mudar a vida de ninguém, a menos que a pessoa queira, quem vai mudar é ela. Exatamente. Quem vai mudar é ela, né? E essas promessas que estão sendo, tá cada dia pior em termos de promessa, e não sei o quê, 100% online, 100% gratuito, chega aqui que eu vou te ensinar 10 passos para você. Fala assim, mano, 10 passos para serem dados com os pés de quem? Com meus pés ou com os seus pés? Porque, né, cada um tem uma medida de perna, eu não sei se eu em 10 passos vou estar lá, né? E é muito, muito, muito curioso como essas fórmulas fáceis de sucesso atraem as pessoas, né? Que foi aquela febre do O Segredo, né? Joga pro universo, que o universo te traz. Eu falava assim, gente, eu queria dar na cara desse universo. O que eu joguei com esse safado, ele nunca me jogou nada de volta. Tinha um consultor, quando eu gerenciava o RH de uma indústria, e aí quando a gente era auditado, tinha um consultor, um cara muito bacana, seu Walter, e ele dizia pra gente assim, Deus tá muito ocupado para cuidar só de vocês aqui da área, né? Assim, querido, faz a sua parte que você não terá problema na auditoria, não adianta rezar, Senhor me proteja, né, para que a minha auditoria seja tudo certo, faz a tua parte. Então, a impressão, né, ou a percepção que a gente tem é isso, né, Juliana? As pessoas vão acreditando que elas vão ter a lei do menor esforço com maior resultado. Não dá. No vídeo eu falei também isso, quer dinheiro fácil? Vou te dizer, então, 3 possibilidades. Primeiro, seja corrupto. Segundo, ganhe na Mega Sena. E você tem mais uma opção, que é tráfico. Dá um dinheiro bem tranquilo. É só então, isso. Fora isso, Free of tax. Não tem. É aquela história assim, bota o bumbum na cadeira, lê, vai aprofundar, vai criar as tuas, vai co-criar, porque numa live que eu fiz com o José Celibe Neto, ele estava falando, e eu acredito, os grandes pensadores de fato já se foram, que a gente tem hoje são cases. E a gente vai co-criar muitas coisas embasado no que esses caras criaram para a gente. Então, a gente precisa colocar um pouco mais de pé no chão. Mas eu também trago uma reflexão aqui, que a gente conta muito com bom senso. E contar com bom senso do ser humano na fase adulta é a mesma coisa que fazer o teste do marshmallow, né? Coloca o marshmallow na frente da criança e espera ela não comer. Uhum. É bem isso, é bem isso. O quanto ainda vai, e eu acho que você tocou num ponto essencial, né? Educação é fundamental, conhecimento é fundamental para a formação de pensamento crítico. Não tem como, não tem outro caminho, senão você beber de diversas fontes, entender que cada ponto de vista é a vista de um ponto, que você precisa pensar, estudar, refletir, passar por diversos pontos de vista para poder formar a sua opinião, né? Perceber, ser questionador, né? E não cair nessas armadilhas. Eu tenho visto muito isso, né? Você imagina, eu lembro sempre do James, nosso colega de turma lá, que trabalha no SBT, ele falou assim, não, quando você se apresentou no nosso grupo, eu falei assim, não pode ser, cara, esse cara é espiritualista, publicitário, e montou uma escola filosófica. Meu Deus! Ele falou assim, você tem tudo para eu te odiar. E, no entanto, nos tornamos grandes amigos. Eu falei assim, cara, tem um asco de espiritualista. Filósofo, um bando de esquisitos da porra, você. Falei, cara, que louco, né? Como a gente tem
estereótipos e, ao mesmo tempo, como a gente estava falando, como a gente carrega a missão de oferecer uma outra experiência, uma possibilidade de um contato com gente que leva a sério aquilo que está fazendo, né? Seja com coaching, seja com a terapia, seja com tudo que a gente está fazendo, né? Ter uma base mais interessante, que seja relevante para as pessoas, porque a verdade, e aí eu quero até seu comentário sobre isso, mas eu percebo cada vez mais burnout, crise de ansiedade, distúrbio do sono. Os executivos, os grandes profissionais, os grandes líderes chegam ao cume da montanha achando que aquela recompensa que prometeram para ele vai estar lá. E quando ele chega lá, no ápice da carreira dele, ele tem uma crise. Porque ele percebe a finitude das coisas, ele percebe que ele precisa de mais do que dinheiro e bônus no final do ano, ele percebe que ele precisa de sentido, de significado e tudo mais. Como é necessário, eu vejo assim, como coaching, como escolas de conhecimento são necessárias hoje em dia, cada vez mais, para que a gente simplesmente se camufle diante de umas matérias idiotas dessas que ficam tirando, só joga a merda no ventilador, mas não mostra também aquilo que de bom tem, né? Como é que é a sua experiência corporativa? Eu sei que você atende muita gente do corporativo. Então, primeiro, só voltando ali um pouco na tua fala, quando tu traz essa questão dos executivos que quando chegam no cume da montanha, tem um livro muito interessante que chama Morrendo por um Salário. Não sei se tu conhece esse livro. Não mas conheço. Esse livro é incrível, ele traz, é um retrato mais da cultura americana, mas de um investimento. Por um salário. É Jeffrey, esqueci o sobrenome, é só dar um Google aí que aparece na hora aí para vocês. Vale muito a pena a leitura, traz algumas coisas e traz insights e reflexões muito bacana, mas assim, 300 bilhões é o investimento em saúde mental que os Estados Unidos faz em função de doenças vinculadas ao trabalho, como burnout, estresse, desengajamento e muitas outras coisas, certo? O ano passado eu tive a felicidade de me debruçar assim para estudar sobre Happiness Skills. Eu fiz a formação em Chief Happiness Officer, em FIB, que é a certificação em felicidade interna bruta, que o Butão traz esse conceito, né? Eu posso ter um medidor de desenvolvimento socioeconômico que não seja apenas PIB, mas que seja FIB, que é bem-estar. Então, ao longo da carreira de muitos executivos, é isso que acontece. A gente coloca embaixo do tapete bem-estar, felicidade, família, e a gente vai morrer por um salário. Os que não morreram, literalmente, que não tiveram um infarto ou qualquer outra coisa, chegam e começam a trazer questões psicológicas, porque eles se dão conta de o que é que eu fiz com os outros pratos da minha vida. Porque Sim. Nós somos equilibradores de pratos. Essa história de roda da vida, de que tudo vai estar equilibrado, esquece isso. A gente é gente. A gente é gente. Em alguns momentos você vai dar mais ênfase para uma área, mas não quer dizer que você vai deixar de cuidar de todas, elas estão ali. Mas algumas pessoas dão ênfase só para uma área. No corporativo, você é convidado a olhar para a sua carreira. O movimento que o mundo tem feito, toda essa explosão de conhecimento, de liberdade de expressão, está fazendo com que as pessoas falem sobre isso e se coloquem vulneráveis diante desses desafios, porque muitos sofrem em silêncio, que não tem com quem conversar, são pessoas solitárias. Então, hoje, os meus maiores clientes são pessoas que saíram de um ambiente onde eu fiz um trabalho corporativo, um executivo, um tomador de decisão, e que hoje vem para cá para a gente ter esse tipo de conversa, tá? Exatamente porque ainda não é permitido falar abertamente sobre essas situações em CNPJs. Por que a gente está vindo fortemente com propósito, engajamento? Por que a Ambev criou um cargo de diretor de saúde mental, gente? Né? Por quê? Tem alguma coisa acontecendo, né? Tem muita coisa acontecendo. Hoje, ainda antes do nosso papo, eu estava conversando com uma gestora de RH e a gente estava falando sobre essa questão de missão, visão e valores dentro de empresa. Eu falei, cara, durante muito tempo isso foi uma plaquinha, zero significado para um monte de gente. Por que agora as empresas estão mudando o formato de construir visão? Porque não vai engajar ninguém, a minha visão é ser a empresa referência no mundo. Gente não quer isso. A gente quer se sentir parte de um processo, a gente quer usar o seu talento para fazer alguma coisa no mundo.
Então, assim, tá dando um boom, sabe, no ambiente corporativo, das pessoas olharem pra gente de verdade. E gente sente medo, gente sente raiva, gente sente vontade de sair correndo, gente às vezes não sabe a resposta para um problema. Gente, é um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Eu falo, cara, a gente é Kinder Ovo. É surpresa! Às vezes o brinquedo não é legal, entendeu? Putz, total. Às vezes o brinquedo é repetido, né? Mas é isso, é complexo demais para a gente restringir. Vamos voltar agora para o início da fala, para uma única ferramenta, né? Então, assim, a gente ganhou um cérebro de presente para usar ele, para explorar ele, e ele é muito rico, e a gente usa muito pouco. Então, o Total. simples fato de fazer perguntas nos ajudariam a sair de muitas furadas. Total. Eu lembro existe na Organização Mundial de Saúde, década de 80, início da década de 80, no protocolo de qualidade de vida, lá na década de 80, já em Ottawa, no Canadá, o Conselho da Organização Mundial de Saúde assina esse protocolo, entendendo a multidimensionalidade do ser humano. Olha, Organização Mundial de Saúde, não é brisa, né, de casa esotérica. Então, a organização olha e entende assim, cara, uma pessoa ser feliz, a gente tem que ver que um ser humano, ele é uma confluência de sistemas integrados. Isso é orgânico, físico, emocional, psicológico, ambiental, é social, é funcional e é espiritual. Ele é tudo isso ao mesmo tempo. Ele é a forma como ele se relaciona com o ambiente, ele é a forma como ele conversa, como ele se relaciona dentro de casa, se relaciona com o seu próprio corpo, com as suas próprias emoções. Ele é o sentimento de funcionalidade que ele tem no trato da vida, tipo, se ele se sente útil, se ele se sente parte. Ele é espiritualidade, ele é além. E se tudo isso, né, de alguma forma, não se compreender que existe um eixo que faz tudo isso girar, que ele precisa de atenção, ele precisa de dedicação a isso, ele precisa valorizar isso, provavelmente ele vai adoecer. Daí entra a ideia da medicina integrativa, corpo, mente e espírito. Quer dizer, eu não tenho como trabalhar a doença, eu não trato a doença, eu trato o paciente, né? Eu trato a história de vida do paciente, eu trato o sistema que envolve aquele paciente. Quer dizer, é o que você falou, o ser humano é realmente um Kinder Ovo, uma caixinha de surpresa. Já dizia o Joseph Klimber, né? A vida é uma caixinha de surpresa. Nós somos sistêmicos, isso é um fato. E é bacana porque outras ciências também estão se abrindo mais para isso, como a medicina. Né? Eu percebo, eu atendo bastante médico, tá? Eu percebo esse movimento deles, assim, primeiro de buscar esse trabalho. Alguns anos atrás, não aparecia esse tipo de perfil em empresas como a minha. Então, assim, são profissionais que também estão começando a compreender que a entrega para o mundo precisa ser diferente. Porque o comportamento de quem está consumindo também está diferente. Esses dias eu escutei de um mentorando meu, que é um gestor de uma empresa, que falou assim, tu sabe que antes eu ia no médico e eu pensava assim, cara, o médico é uma autoridade. Mas eu me dei conta que ele só conhece sobre uma parte. Eu comecei a confrontar ele. E o questionamento que comecei a fazer para o meu médico ajudou ele a encontrar um problema que ninguém nunca tinha descoberto em mim. Ele tinha um problema, acho que era na hipófise, alguma coisa assim. Eu falei, olha que interessante. Quando a gente começa, inclusive, a declarar isso assim, não, calma aí, doutor, o senhor entende uma parte, mas eu sou o dono dessa casa aqui. Eu estou te trazendo elementos que precisam ser ouvidos. E durante muito tempo não foram ouvidos por algumas ciências. E agora as ciências estão começando a se conversar mais. Eu acho isso muito rico. A gente está passando por uma grande transformação. Eu acredito fortemente nisso. Tá? Eu acredito que daqui a um tempo a gente vai estar muito melhor, muito mais evoluído. Não estou falando de tecnologia, tá, gente? Isso não tem dúvida. Eu estou falando evoluídos internamente. Inclusive, assim, a ponto de parar e fazer escolhas. Ontem a gente estava discutindo aqui sobre um post, né? Às vezes você quer comer um sushi, vai lá, paga R$300, quer comprar um carro do ano, quer comprar uma casa, e aí você vai pagar um profissional de desenvolvimento e acha caro. Aquela história, né?
o quanto que você está disposto a realmente, e aí eu sempre fico na dúvida se a pessoa acha caro, ou se ela realmente não quer se despir na frente do espelho. Eu sempre falo para as pessoas, às vezes a gente não gosta do que a gente vê. Às vezes é mais fácil pagar R$400 por um corte e uma escova, que vão cobrir um pouco mais do que pagar R$400, R$500 numa sessão que vai descobrir, né? Exatamente. Então, a gente foi muito convidado no processo educativo a colocar coisas embaixo do tapete. Só que é isso que eu falo, esse movimento do mundo não permite mais isso. Então, a gente está começando um processo de vômito, eu falo, as pessoas estão vomitando essas coisas. E isso vai, eu acredito plenamente nisso também, pela acessibilidade, né, do conhecimento. Não quero ficar entregando idade, né? Fred, qual é o seu problema? Temos mais um participante. Não quero ficar entregando idade, mas assim, pesquisa escolar, né? Quando eu era pequeno, era na enciclopédia, né? Você ia lá, você lia, tal, não sei o que, aquela coisa. E hoje, cara, eu vejo o meu filho assistindo desenho, sei lá, episódio de 2 youtubers russos, né? Ou então, quando ele quer saber sobre o mosasauro, ele entra na internet e procura, e ele assiste 4, 5 vídeos educativos sobre o mosasauro, quando ele quer, a hora que ele quer. Isso cada vez mais traz um novo significado, principalmente no processo de construção do conhecimento, e essa postura do seu cliente diante do médico, em verdade, eu torço e acredito nisso, cada vez mais vai ser a nossa postura diante da vida. Então, cada vez mais a gente vai duvidar desses arautos, profetas, os donos da verdade, os experts, e não sei mais o que, assim, tá, mas me conta melhor essa história. E isso vai ser muito positivo, porque isso vai exigir de todos nós uma real qualificação, uma real entrega de valor no trabalho que a gente faz, e não apenas uma chuva de confete, né? Tipo, ai, que lindo, oba, maravilhoso, oba. Um oba-oba, né? Deus vai salvar a tua vida, ou então o método vai salvar a tua vida. Sempre tem alguém para salvar a vida, sempre tem o salvador da pátria. E a gente vai mudando de santo de devoção até entender que a vela que precisa queimar é a nossa mesmo, é a gente que tem que ir atrás e fazer acontecer. Então, assim, se as pessoas ainda acham que o coaching é fuleiragem, essa é uma provocação que eu quero falar aqui, talvez você precisa rever seu referencial de aprendizado ou referencial de pessoas próximas. Porque com quem eu estudei a metodologia, eu não tenho dúvida. Tenho plena confiança, você fez Gallup, eu também, eu fiz Inner Game, eu fiz outras escolas que eu tenho, assim, muita tranquilidade de navegar por isso de uma maneira densa, assim, com profundidade, de fato. Então, se você acha que é fuleiragem, talvez precisa rever, né, referência de aprendizagem. Total. E até entender que qualidade leva tempo, né? E tempo é investimento, é um grande investimento, né? Não vou nem te provocar, do tipo, quanto você já investiu na sua formação como profissional? Porque a minha tá lá nos 6 dígitos, fácil, e eu acho que até chegar ao final da vida vai estar perto dos 7 dígitos. E a gente investe mesmo, sempre, cada vez mais. Se o profissional que está nesse, vamos dizer, atuando para colaborar, para que outras pessoas também realizem o seu potencial. Se esse profissional não for um cara apaixonado pelo conhecimento, não se dedicar ao conhecimento, e não expressar isso de uma maneira consciente, coerente e consistente ao longo do tempo, né? Se é um profissional que vai lá, porra, faz uma formação de um fim de semana, cara, parece aqueles troços de Herbalife, mano. O cara entrava e grita, uhul, canta a música lá da Tina Turner, vamos ficar rico e tal. Aí você pergunta assim, filho, o que você entende de corpo humano para me indicar esse produto? Aí o cara trava, né? Porque está completamente despreparado. Então, acho que tem uma questão de responsabilidade circulando, mas tem também uma questão de observação crítica, como você falou. Olha, presta atenção, seleciona melhor o tipo de profissional e elege prioridade.
Porque também tem aquela coisa, o cara vai e seleciona um profissional, o famoso profissional baratinho. Ah, não, imagina, pagar isso aí numa sessão? Não, imagina, vai no baratinho. Mas é de novo a cultura industrial, você para pensar. Não, eu quero o melhor, eu quero o fornecedor, mas é concorrência pelo mais barato, pelo menor preço. Cara, não tem lanche de graça, não tem sanduíche de graça. Um profissional bom investiu muito do tempo, do dinheiro, do recurso, da vida dele para se capacitar e ser de forma, vamos dizer, ser relevante no trabalho que ele faz. Ele não é um profissional que vai se vender barato, que vai se prostituir ou que vai ceder à pressão. Ele tem o valor dele. E o fato dele ter valor, né, é o que vai fazer com que o preço dele seja diferente, porque entramos na discussão de valor e preço, né? Eu tenho que aprender a dar valor às coisas que têm valor, né? E em verdade, no fim das coisas, aquilo que tem realmente valor não tem preço. Eu diria que é quase uma contribuição simbólica, né? Não tem preço. O que tem realmente valor não tem preço que pague. Então, porra, se o cara tá te cobrando, paga feliz. Eu tenho um amigo que deu umas aulas pra gente de relacionamento com dinheiro. Pague feliz os seus serviços. Pague feliz os seus fornecedores. Pague feliz. Tenha felicidade de pagar. Fala, nossa, olha, eu tô aqui contribuindo com você porque você é bom. O dinheiro, ele é uma forma de gratidão, ele é uma forma de você entregar o seu melhor, né? E a forma como a gente se relaciona faz muita diferença. Eu recentemente fiz um encontro com a Adela Duncan, ela se intitula Uma Economista Renegada, uma americana que implanta FIB, dá formação fora do Brasil, e ela não tem. Mas qual é o valor? Então, não, a contribuição é você que vai dar depois que a gente tiver a conversa. Então, assim, é um outro nível já de maturidade, né, inclusive emocional, e de muita confiança sobre aquilo que tu vai entregar. Quando tu perguntou do investimento, sim, eu não tenho dúvida, porque eu brinco, eu tenho input, né, Juliana? Então, assim, eu sou uma devoradora de matrículas, eu tenho um problema, gente. Mas por que isso? Porque, para mim, o conhecimento é a maior possibilidade de permitir a minha autonomia. Eu tenho liberdade quando eu tenho conhecimento. E eu preciso, isso é um valor meu. Então, eu vou sempre me comportar para alimentar valor. Então, assim, quais são os seus valores? Valor é aquilo que a gente não negocia, né? É aquilo quase que inflexível dentro da gente, isso é meu. E quando eu falei que as pessoas têm os clientes que merecem, quando a gente não precisa ficar declarando isso para o mercado começa a reconhecer, aí isso também entra um papo de marca pessoal, enfim. Mas hoje, nesse momento, a Letícia, enquanto marca, não precisa mais ficar nessa esfera, porque as pessoas já reconheceram, certo? Reconhecem o nosso valor. Por quê? Porque quando elas se permitem passar por experiências, inclusive algumas que já vêm com experiências negativas, e vivenciam uma coisa diferente, uma possibilidade de um trabalho diferente, elas entendem que aquilo tem o investimento que é justo para os dois lados, né? Sim. Mas isso a gente vai ficar até amanhã, né, nesse papo aí, que esse papo Eu adorei poder conversar com você, achei o máximo, acho que nós precisamos nos posicionar sempre. Eu não tenho medo de dar cara a tapa, não tenho medo de falar. Sou coaching formado, licenciado pelo Instituto Gallup nos Estados Unidos. Atuo, curto, tenho responsabilidade, consciência, coerência e consistência ao longo do tempo em tudo que eu faço, e é isso que faz a diferença. Assim como a Letícia Zanini, que está aqui, mas está em Santa Catarina, na verdade, mas está aqui conosco. Graças a Deus, celular tecnológico que é o StreamYard. E o quanto é importante. Acho que a principal dica que fica é para que a gente observe esses 3 elementos: consciência, consistência e coerência ao longo do tempo. Vai selecionar um profissional para te assessorar, vai selecionar um coach, vai selecionar um mentoring, vai selecionar um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra. Observe consciência, consistência e coerência desse profissional ao longo do tempo.
Porque a nossa história fala muito sobre nós, a nossa constância fala muito sobre nós, sobre quem nós somos e sobre o que nós viemos fazer. Aí não tem erro, não tem erro. Você não vai correr risco nenhum de cair com um aventureiro quando você começar a observar esses parâmetros ao longo do tempo. Né, Lê? Dá a sua despedida. Gente, foi um prazerzaço aqui, Juliana, e eu super concordo, a gente tem que se posicionar, e eu sempre falo que posicionamento é estar disposto a frustrar outras pessoas, e tá tudo bem, né, mas eu acho que é importante a gente trazer a mensagem que a gente acredita, eu acredito fortemente nisso, posicionamento com conteúdo, com seriedade, com densidade, é isso que eu busco. Falei e reforço, né, se você ainda acha que esse papo é fuleiragem, então reveja suas referências, né, de aprendizado, explore mais leituras, explore mais, se permita usar outras lentes que não as únicas que você conheceu e ouviu até então. Eu acredito muito nesse caminho, assim, eu sou uma eterna curiosa e eu vou morrer sentada na cadeira de aluna, porque essa cadeira muito me faz feliz e me ajuda a entregar esses conteúdos de valor que a gente falou aqui antes. Obrigada, foi um prazerzaço estar aqui, e vamos marcar mais, né? Vamos marcar mais. Bora, e, por favor, me avisa quando rolar aquele cliente de 15 mil em Santa Catarina, que eu já pego o carro e vou. Tchau, Lê, valeu. Tchau, beijão.